Sabe aquela sensação, aquele anseio profundo por algo que a gente nem consegue nomear direito? Uma intuição de que uma parte essencial de nós se perdeu ou foi esquecida? Pois é exatamente essa a jornada que a doutora Clarissa Pincola Estés nos convida a fazer em Mulheres que Correm com os Lobos. E olha, isso aqui não é só um livro, é tipo um mapa, sabe? Um mapa para a gente redescobrir as nossas raízes mais profundas, mais selvagens. A ideia central do livro todo pode ser resumida nesta frase aqui, que é muito poderosa. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. E não é um desejo qualquer, superficial, é um chamado bem profundo, instintivo, que ecoa na alma de muita gente, mesmo que a pessoa não saiba dar um nome para isso. E é esse anseio selvagem o ponto de partida de tudo. É como se fosse a voz de uma parte nossa que foi silenciada, sabe? Meio que domesticada, e muitas vezes esquecida no meio da correria, das exigências da cultura e da vida moderna. Tá, mas e aí? O que acontece quando essa conexão vital se perde? A Estese diz que os resultados são bem pesados. Eles se manifestam como uma série de sintomas de desconexão. Dá uma olhada nessa lista, talvez alguns desses sentimentos soem familiares. Se sentir sem energia, sem inspiração, vivendo fora de sintonia com o próprio corpo, é o preço que se paga por silenciar essa natureza interior. Então, que natureza selvagem é essa com a qual a gente perdeu o contato? Para ajudar a gente a entender, a Estese apresenta um arquétipo, um arquétipo muito poderoso. E ela dá um nome para essa força, a mulher selvagem. Mas olha, é super importante entender o que ela quer dizer com selvagem. Não é sobre ser fora de controle, sabe? É sobre viver de uma forma natural, alinhada com uma integridade que já nasce com a gente, com limites saudáveis. É essa força poderosa dos ciclos, vida, morte, vida de novo, que mora dentro de nós. A metáfora central que a Estéres usa ganha vida aqui, nessa comparação entre as qualidades de lobos saudáveis e mulheres saudáveis. Olha só as semelhanças: percepção aguçada, um espírito brincalhão, uma capacidade imensa de devoção. A força e a resistência da loba são um espelho da força e da resistência da mulher. É uma conexão que, nossa, ressoa num nível muito primal. Certo. Se essa natureza é tão vital assim, como é que a gente faz para resgatar isso? A resposta, segundo a Estés, não está na lógica ou naquela análise intelectual que a nossa sociedade tanto valoriza. O caminho de volta é encontrado numa prática muito mais antiga, uma forma de conhecimento guardada lá no fundo da alma. E essa prática antiga é a arte de contar histórias. Sabe, mitos, contos de fadas, eles não são só diversão para a criança. A Estés mostra para a gente que eles são, na verdade, mapas psíquicos. Cada história contém instruções para a cura, funcionando como um verdadeiro remédio para a alma. Vamos mergulhar num mito que é central no livro, o da La Loba. Ele ilustra esse processo de restauração de um jeito incrível. Essa história é uma metáfora de arrepiar para a ressurreição da alma. Pensa só, os ossos são as partes indestrutíveis de nós, aquilo que sobrevive a tudo, sabe? E o cantar sobre eles é o ato de colocar a nossa verdade, a nossa paixão, a nossa voz mais autêntica para trazer de volta à vida aquilo que estava morto. E essa ideia nos leva a uma sabedoria fundamental. A jornada não é só sobre renascer, é também sobre ter discernimento. É sobre entender o que precisa morrer para que o novo possa viver. É um ciclo, né? Um ciclo essencial para a saúde da alma. Claro, a jornada de volta para o nosso eu verdadeiro não é exatamente um passeio no parque. Existe um adversário interno que a gente precisa confrontar. Para introduzir esse conceito do predador psíquico natural, a Estés usa outro conto de fadas muito, muito poderoso. Esse predador, ele não é um monstro externo, não. É uma força interna. E ele pode aparecer de várias formas. Pode ser a voz da dúvida, o medo que paralisa, aquela autocrítica que não dá trégua, ou até aquela parte de nós que nos empurra para caber em moldes que nos sufocam. Ele parece encantador no começo, mas o objetivo dele é apagar a nossa luz. Na história, a jovem noiva recebe todas as chaves do castelo, mas tem uma que ela é proibida de usar. Uma chave pequena, ensanguentada. Esse é o teste. Um teste para a intuição e para a consciência dela. A decisão da noiva de usar a chave é um ato de pura coragem. Representa a necessidade de olhar para aquilo que nos disseram para ignorar, as partes sombrias, destrutivas da nossa própria psique. Isso é um rito de passagem essencial. É sobre aprender a encarar a verdade,
por mais assustadora que ela pareça ser. Ok, então depois de reunir os ossos e de confrontar esse predador, como é que fica essa prática no dia a dia para a vida toda? E aqui tem um ponto muito importante. Esse trabalho de reconexão não é uma tarefa que tem um fim. Não é sobre chegar num estado de perfeição, sabe? É sobre cultivar uma prática contínua de escuta, de manter uma relação viva, dinâmica com a nossa natureza instintiva. Significa se conectar com uma sabedoria que existe há milênios. A Esther chama de a mulher de 2 milhões de anos. Essa força antiga que vive lá no fundo da nossa psique. Ela é a nossa herança, a nossa raiz mais profunda. Isso tudo nos deixa com o pensamento final, uma pergunta para a gente levar dessa análise. Se a gente parar para ouvir, bem quietinho, o que a sua natureza instintiva, a sua mulher selvagem, está sussurrando agora?